Pensa só numa coisa. E se alguém, em vez de construir prédios, pudesse construir o próprio tempo? A história de hoje é sobre um homem que, mesmo com tudo dando errado, conseguiu esculpir o próprio futuro a partir das limitações mais severas que a gente pode imaginar. Vamos mergulhar juntos nessa jornada. Guarda bem essa frase, porque ela é a chave para entender tudo que vem a seguir. Ela mostra pra gente que às vezes o que parece ser o nosso maior problema é na verdade o nosso maior guia. E essa história começa num cenário que sinceramente parecia uma sentença de vida. Esse era o ponto de partida. Imagina a cena: um jovem, preso entre as paredes de uma indústria, com a saúde super frágil e um futuro que parecia já estar totalmente decidido por ele. Mas foi justamente aqui, no ponto mais baixo, que a arquitetura do tempo começou a ser desenhada. E olha, tudo começou de um jeito bem cruel, na verdade, com um apelido. Um nome que nasceu do deboche dos colegas, mas que, sem que ninguém percebesse, ia se tornar a sua maior ferramenta. Enquanto a galera pegava as instruções de primeira, ele precisava de repetição, de clareza, as perguntas constantes dele eram vistas como falta de inteligência, mas o que ninguém enxergava era que ele simplesmente não aceitava seguir em frente com nenhuma dúvida. E foi essa dinâmica que estava prestes a virar o jogo completamente. E aqui, gente, que a história vira de ponta cabeça. Ele pega aquilo que era motivo de piada e, pá, transforma em método. Uma verdadeira estratégia de vida, inspirada numa sabedoria, muito antiga. Ele abraçou a filosofia estoica. A lógica era simples. Se ele não podia controlar o deboche dos colegas ou a própria saúde, então ele ia controlar obsessivamente tudo o que podia. O esforço dele, cada centavo que ele guardava e as horas que ele passava estudando. Era uma revolução silenciosa. E com essa mentalidade, o apelido Perguntinha mudou de significado. Deixou de ser ofensa para virar, acredite, uma ferramenta de precisão. As perguntas garantiam que ele fizesse cada tarefa com 0 erros. E no fim das contas, a precisão dele calou o deboche de todo mundo. Só que, claro, levar essa filosofia para o dia a dia da firma foi uma guerra. O mundo corporativo não tem paciência, né? E a suposta lentidão dele era vista como um defeito grave. Então, de um lado, o que os outros viam, um cara lento, literal demais, meio isolado. Mas do outro lado, a realidade. Um profissional super metódico, preciso, e por ser tão literal, ele era imune à fofoca e aos joguinhos de poder do escritório. A suposta fraqueza era, na verdade, a sua maior virtude. E a subida na carreira? Nossa, foi muito solitária. Pensa só no que ele enfrentava todo santo dia. O preconceito de chefes que não botavam fé nele, o cansaço extremo de ter que trabalhar o dobro, e ele chegava a ter crises de pneumonia escondido no banheiro só para não demonstrar fraqueza. Cada dia era uma prova de resistência absurda. E aquelas perguntas repetitivas dele. Não era a lentidão, gente. Era a mais pura prática da excelência que o Aristóteles falava. Ele estava, com toda a paciência do mundo, construindo o hábito de ser impecável. A repetição era o caminho dele para a maestria. Mas olha, ninguém constrói um destino grandioso sozinho, né? E no meio desse caminho, ele encontrou a pessoa que seria a sua bússola, sua parceira estratégica e emocional. Ela também era uma batalhadora. Vinda do interior, sentia na pele a dureza e a solidão da cidade grande. E quando eles se conheceram, ela não viu um operário com dificuldades. Ela viu um homem com um brilho no olho que ninguém mais parecia enxergar. O casamento deles foi mais que uma união. Foi, na verdade, um projeto de vida a dois. Eles viraram sócios na construção do sonho um do outro. Enquanto ele ralava para subir na carreira, ela administrava cada centavo com uma maestria incrível, transformando pouco em muito. O amor deles era uma construção diária, tijolo por tijolo. Com 19 anos, ele traçou uma meta: 20 anos para ser livre. Cada promoção, cada bônus, não virava luxo, virava tijolo. Uma disciplina impressionante que agora nos leva à colheita desse esforço. E depois de 2 décadas de um sacrifício absurdo e um foco que, nossa, é difícil até de imaginar, o dia que parecia impossível finalmente chegou. Imaginem só a cena. Aos 39 anos, 1 ano antes do prazo que ele mesmo tinha se dado, a matemática da liberdade fechou. O dinheiro que trabalhava para ele, finalmente, era maior do que o salário pelo qual ele trabalhava. Esse, meus amigos, foi o som da libertação dele. E aqui entra outra ideia filosófica poderosa, o amor fati de Nietzsche, a ideia de amar o próprio destino.
Eles não só aguentaram as porradas da vida, a doença, a pobreza, o fato de não terem filhos, eles amaram esse destino, porque entenderam que foi cada obstáculo que os moldou e os fez quem eles eram. E o ponto mais importante é esse, saca? A grana, a independência financeira, não era o objetivo final. Era só a ferramenta para cumprir a promessa que ele tinha feito para a esposa dele, devolvendo para ela as raízes que a cidade grande tentou roubar. Hoje, lá no silêncio do sítio deles, cultivando buchas e criando peixes, eles vivem na prática o que o filósofo Epicuro dizia: a felicidade está na tranquilidade, na paz, longe da ambição que nunca acaba. Eles provaram que a verdadeira riqueza é ter paz. Quando a gente olha para essa história toda, a gente não vê só um cara que ficou rico. A gente vê a tal da eudaimonia, sabe? Aquele conceito grego de uma vida plena, uma vida que floresce de verdade, através de propósito e de esforço. É como dizia Sartre, né? O que importa não é o que fizeram da gente, mas o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente. Fizeram dele um operário doente e subestimado. Ele fez de si mesmo um mestre do próprio tempo e o realizador de um sonho. É a prova definitiva de que somos nós os arquitetos da nossa existência. E no fim das contas, a pergunta que essa história deixa para a gente pensar não é sobre dinheiro ou carreira. É sobre o nosso projeto de vida. Qual é o plano de 20 anos para nossa própria paz, para nossa própria liberdade? Qual é o sítio que a gente está plantando hoje, dentro de nós? E aí, se essa história trouxe alguma inspiração, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha essa análise. Assim, quem sabe, mais pessoas podem se inspirar a arquitetar os próprios futuros.